Boa noite. Boa noite, galera de Deus. Dando continuidade à nossa jornada criativa, uma ação conjunta entre a Juventude Batista Gonçalense, Juventude Batista Niteroiense e Juventude Batista Nova Betel, na qual planejamos realizar neste mês de agosto, mês considerado mês da Juventude Batista. Então, planejamos fazer lives às terça-feiras, lives de bate-papos com assuntos variados, e uma série de conferência aos sábados, também com exposição de alguns temas relevantes para as juventudes. Na terça-feira anterior, abrindo a nossa jornada da nossa live às terça-feira, iniciamos com o assunto denominacional, né? A ação da denominação, a estrutura denominacional para com o Ministério de Juventude. Então, a nossa proposta não foi apresentar uma estrutura institucional, mas sim apresentar homens de Deus, mulheres de Deus envolvidas no reino e atuantes, né, para apoiar, para orientar líderes e ministério de igreja na igreja local. Então, tivemos aqui presente a presença estiveram presentes na live o irmão Aminon, representando a JBB, Juventude Batista do Brasil. Tivemos também o irmão Timóteo, representando a JUBERJ, no caso a Juba Estadual, JBB, Juventude Nacional, né? A JUBERJ, Juventude do Estado do Rio de Janeiro, e também um mano extraordinário, João, lá do Acre, também esteve com a gente, conversando com a gente, do Juba Acre. Foi uma conversa muito interessante, vale a pena você, líder, voltar um pouquinho lá atrás e ver o nosso bate-papo. E hoje nós vamos trazer como assunto liderança, amar e servir. Mas nós não podemos nos esquecer, e não nos esquecemos, estamos sim diante de um cenário de pandemia, em que o isolamento social tem sido a nossa realidade. E diante desta questão, vendo aqui a atualização dos números dos casos, já ultrapassaram os 20 milhões de casos em todo o mundo. E mais de 700 mil mortes pelo Covid-19, divulgados nessa terça-feira, né? Fonte no site da BBC do Brasil. Mas diante desse cenário, nós então trazemos alguns assuntos transcendentes ao cenário, mas não alheios a este cenário. E para o bate-papo de hoje, nós convidamos os irmãos, amigos de ministério, a irmã Bia, da Igreja Batista Praça do Cruzeiro. Olá, Bia, muito prazer. Olá, gente, boa noite, prazer estar aqui com vocês. A Bia, da Praça Cruzeiro, representando a Juba Nova Betel, está aí com a gente. Bia, quanto tempo de ministério? Atuando assim, com o Ministério de Juventude? Eu sempre tive em torno aí da coisa da juventude, né? Meu pai agora está como pastor da igreja, então eu sempre
estive nesse interim, né, junto com os jovens. E agora, lá na igreja, a gente não está com um ministério formado específico de jovens, mas eu atuo como professora de EBD dos jovens, né? Então, Show. isso já tem Tá um tempo. Tá dentro. Bia, qual o seu time, Bia? Flamengo. Ah, tinha que ser. Não dá para fugir desse negócio de Flamengo, não. E o próximo, para a gente chamar para a nossa conversa, o mano Danilo. Danilo, da Igreja Batista Jardim Canaã. Um parceiro que eu vi chupando chupeta, praticamente. Eu vi nascer, praticamente. Pois é, rapaz. Mano, que eu tenho um prazer enorme. Vai condenar a idade aí. Por isso que eu não vou mencionar, chegar nesse detalhe, não. Mas o irmão que eu tenho muito carinho, vejo o crescimento, amadurecimento dele. E esse eu sei, que é tricolor de coração por parte de pai, né? Com certeza. Com certeza, de família, vem de família. Foi contagiado aí por essa herança. Tá bom, Danilo? Quanto tempo de ministério você tem atuado à frente da juventude aí na Igreja Batista Jardim Canaã? Então, já tem alguns anos já que eu trabalho na juventude, né, atuando na diretoria de juventude, questões de eventos, programações, então também tem uma história aí de muito tempo, já cresci, né, essa fase de a união de adolescentes, agora com a união de jovens e na liderança hoje de juventude, né, que eu estou ali na Igreja Batista Jardim Canaã, tenho acho que uns 4 anos aí na liderança da juventude. Então, trago aí um abraço, né, lá da Geração Transformada, do pessoal, e é um prazer muito grande. Valeu, garotão. Próximo agora é o irmão Edson, da PIB de Itaipu. Mano, Edson Gonçalves. Se eu não me engano, cara, você é botafoguense, né, Edson? É mesmo? É botafoguense? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite. Graça e paz. Gente, é muito bom estar com vocês. Margandro, não sei se você se lembra, quando Deus chamou Abraão, um homem que não podia gerar filhos, e ele pede a Abraão, no caso Abraão, para ele contar as estrelas, né? E aí depois ele diz, eu falei de ti o quê? Uma grande o quê? Lembra no final da frase? Falei de ti uma grande nação. Então, é mais um flamenguista, o mais, aí tava zoando. Mais querido do Brasil. Valeu, mano. Não começou muito bem, não, né? Não começou muito bem, mas vamos lá. Mano Edson, pastor Edson, quanto tempo à frente de Ministério de Juventude? Aqui em Itaipu, pela graça de Deus, nós estamos indo para o 9º ano. Mas desde que fomos alcançados pelo Senhor, a gente sempre esteve envolvido com essa rapaziada abençoada por Deus. Então, assim, eu fui alcançado por Cristo em 1990, oficialmente em 2012 nós começamos a trabalhar em Itaipu, mas desde sempre no Rio de Janeiro, nas igrejas que a gente esteve frequentando, sendo membro, a gente sempre esteve com a rapaziada. Show de bola. Prazerzão, pastor. Agora, pastor Jean Carlos, um mano de Deus também, que tem um prazer enorme de ter contato, de manter contato, de sempre pedir orações. Pastor Jean Carlos, da Igreja Batista local. Vai estar com a gente também, contribuindo com suas experiências e vivências de ministério. Pastor Giancarlo, está aí? Pastorzão aí. Graça e paz, Leandro. Graça e paz, gente. Boa noite. Alegria estar com vocês aqui. Já vou me antecipar, porque eu já vi qual é a dinâmica. Então vou dizer para você.
Eu sou do povo da cruz. Quem é do povo da cruz pode levantar a mão. Quem não é do povo da cruz já está na sala errada. A cruz da Eu sou do aí. povo, porque eu sou o povo da cruz. Então é só levantar a mão e se converter. Quem não é, a gente está aceitando, porque nós somos irmãos. Então pode chegar aí, Edson, viu? Sossegado. Deus vai fazer essa obra na sua vida. Viu? Os irmãos aí podem ficar tranquilos, porque Jesus é bom. Então, todo mundo vem para o povo da cruz. Não tem jeito, não. O texto diz o que lá? Ó, o que Jesus diz? Eis que estou convosco. Opa! Olha essa heresia. Olha todos os dias. Galera de Deus, muito A gente sabe que ao longo da história algumas cruzes se levantaram que não era bem do mestre, não, né? Rapaz. Essa é boa. Vamos lá. Galera, muito prazer mesmo estar com vocês aqui. Alguns já conheci há muito tempo, o Danilo, como eu pude comentar, o irmão Ed, tive o prazer de conhecer há pouco tempo. O pastor Jean, já venho acompanhando o trabalho, é um cara que eu admiro muito. E a Bia, eu tive o prazer extraordinário de conhecer agora. É um prazer mesmo estar com vocês aqui nessa live, nesse bate-papo. Como eu disse, é um bate-papo entre amigos. Tá? Não tem ninguém estranho aqui, não. Nós somos amigos, ministérios, nós temos a mesma missão do reino, com uma função, né, talvez específica, que é mobilizar a juventude, que é despertar a juventude, o desejo da juventude para amar a Cristo, né? É que nós possamos inspirar essa juventude nesse sentido. E como temas, nós sugerimos alguns assuntos, e eu queria que fosse uns assuntos bem de ênfase pessoal do líder, né? Algumas lives falam em questão de técnicas para a liderança, como envolver a juventude, como ter estratégias para a juventude, mas o foco nosso aqui seria na ênfase da pessoa do líder. Por isso que nós vamos abordar aqui assuntos como limites da nossa atuação, esgotamento ministerial, a temporalidade do ministério, a gente ter essa visão de temporalidade e, claro, conflitos que, com certeza, são reais em nossas atuações ministeriais. Tá bom, galera? Eu vou direcionar, talvez, a alguém. Todos não obrigatoriamente não precisam responder a mesma pergunta, eu vou direcionar alguém, mas os outros demais ficarão à vontade para acrescentar algo sobre a questão que foi apontada. E para iniciar, a Flor do Jardim aqui, que embelezou a nossa live aqui. Bia, obrigado pela sua presença, Bia. Se não fosse você, rapaz, essa live... Que isso. Bia, sobre esgotamento ministerial. Há essa questão de... Porque é comum os líderes fazer o quê? Fazer agenda no início do ano, criar metas para o ano. Então, tem todo um comprometimento, né, com um calendário anual. Então, além do ministério, nós também temos nossas atuações na sociedade, nós temos nossas atuações na família. O que você poderia falar em relação, se tem alguma coisa para dizer em relação a alguma experiência, com uma vivência nessa questão de esgotamento, nessa questão de estar muito atarefado? E você teria alguma coisa nesse sentido? Olha, eu acho que é um tema legal de pensar, ainda mais, e acho que a gente pode abrir também, pensando num contexto mais geral, em como esse tempo também tem gerado um esgotamento, talvez, né? Um tempo complicado que a gente tem vivido, de situações diferentes do que a gente está acostumado, e como que a gente lida com isso no tempo. Eu acho que esse contexto de pandemia fala muito sobre isso, né? Porque aí tudo que a gente pensou durante o início do ano, projetos que a gente fez para o ano, a gente acabou tendo que mudar e replanejar, pensar em novas coisas, novas formas. O que seria presencial, agora a gente vai tentar colocar online e como que a gente vai fazer, como que a gente deixa, como que a gente consegue agregar ainda o pessoal, né? Como que a gente mantém a nossa união. Lá na igreja, aqui na igreja, né?
mas a gente tem falado muito sobre isso, né? De como a gente ainda pode viver união nesse tempo, como o corpo de Cristo ele não está separado, como o corpo a gente está conectado, inclusive a hashtag que a gente usa aqui na igreja é IBPC Conectada, e a gente falando um pouco sobre isso, né? A própria função do corpo, mesmo separados fisicamente, a gente ainda age enquanto corpo, e a gente ainda percebe o nosso irmão enquanto parte daquilo que a gente vive, né? E eu acho esse é um tema legal por esse motivo, né? Por tudo que a gente tem vivido, e eu acho que nos últimos anos você tem falado muito sobre esse contexto, né? De depressão, de pessoas que têm sofrido muito com esse mal, e de como, na verdade, a gente precisa manter os olhos fixos em Jesus e o nosso coração firmado no Senhor, os nossos pés firmados, para que a gente possa ser direcionado por Ele e entender a suficiência dele nesse sentido, né? E se o Senhor é suficiente, Ele é suficiente para todas as coisas, inclusive nesse direcionamento. E eu acho que é um contexto a se pensar, né? Em como a gente elabora projetos, e a gente precisa elaborar eles de acordo com o que o Senhor coloca no nosso coração, né? O que o Senhor espera de nós. Porque aí eu vou falar, essa semana passada eu estava fazendo uma leitura dos profetas menores, e hoje eu estava lendo um pouco de Amós, e me veio o texto lá de Amós 6, versículo 13, que me lembrou o texto de Jeremias, que fala sobre a gente fazer as coisas com a força do nosso próprio braço, né? E de como isso é perigoso, e como o Senhor abomina isso, a gente fazer confiar, maldito o homem que confia no homem, né? Que confia em si mesmo e realiza as coisas com a força do próprio braço. E eu acho que esse é um dilema, e isso que a gente tem que sempre estar tomando cuidado em fazer as coisas com a força do Senhor, porque com a força do Senhor a gente não se cansa. E eu acho que esse é um limite muito, muito tênue, né? Uma linha muito tênue da gente entender a vontade plena do Senhor para realizar as coisas, porque se a gente tentar levar na nossa força, a gente se cansa. E que é bem isso, né? Da gente permanecer com os olhos fixos no Senhor, para que Ele nos revista da força dele. Se dependesse da gente não ia conseguir, não, gente. Ia ser... Esse esgotamento é uma questão de somos humanos, né? Somos líderes e somos humanos. Então, Leandro, muito bom que a Bia abordou aí, acho que o caminho é por aí mesmo, Bia. Tem a ver com essa coisa de tentar resolver tudo sozinho. Esse é um grande problema, talvez seja o maior problema da nossa estrutura e prática cristã, que é a gente achar que as coisas acontecem porque a gente vai fazer. Então, a gente acha que realmente, se a gente não fizer parte, as coisas não vão acontecer. Ao contrário, eu aprendi uma verdade, é que quando eu faço sozinho, sempre faço pior. Então, hoje, a primeira coisa, assim, cansar, antes de abordar isso, eu quero dizer o seguinte: ficar cansado, ficar esgotado, isso é humano. Então, não tem ser humano. Eu gosto daquele dos Incríveis 1, quando o Beto Pera diz assim: ninguém consegue ser super-herói o tempo todo. Isso está no make-off. Então, é só para quem é aficionado nos Incríveis que vai saber essa citação do Beto Pera. Porque você vai esperar o make-off dos Incríveis 1 terminar, que é os Incríveis Raiz, e os Incríveis 2 é os Incríveis Nutella. Então, assim, é agora que o debate comece, que comece a guerra sobre Incríveis 1 ou 2, mas o Beto Pera diz: ninguém consegue ser super-herói o tempo todo. Então, se esgotar, ficar cansado, é humano, por isso mesmo a gente tem a demanda do descanso. Mas, quando fala de esgotamento, eu preciso tocar num ponto, sobretudo numa live para líderes, tocar num ponto que normalmente a gente
na nossa caminhada cristã, o que eu tenho visto, e você não me perguntou, acho que para não me constranger, quanto tempo, assim, de ministério pastoral com jovens, eu fiz 19 anos no ano passado, agora estou na transição para plantador de igreja, mas antes do ministério pastoral, teve mais 4 anos de preparação, que foi o tempo do seminário, então bota 23, e mais 4 ou 5 anos antes de ir para o seminário, e aí, então, você já perdi a conta, né? Não faço mais ideia de onde que eu estou. O que é isso? Lá na ditadura militar, quase, depois, né? Leandro, a gente tem dificuldade de montar equipe, e isso esgota a gente, cara. Sabe por que a gente tem dificuldade de montar a equipe? Primeiro, porque existe uma desconfiança sobre a capacidade das pessoas. A gente foi ensinado, condicionado, a gente foi moldado para escolher pessoas que saibam fazer. E aí, normalmente, as pessoas que sabem fazer estão fazendo muita coisa, estão tão esgotadas quanto os outros. Por isso que na igreja você tem 10 pessoas carregando o piano de 180. São 180 membros, mas você vai, dirige o culto de missões, é o mesmo. Dirige o culto das irmãs, é o mesmo. Dirige a live das crianças, é a mesma pessoa que está lá fazendo tudo. E esgota. Eu aprendi, para não tomar muito tempo aqui dos demais, eu aprendi o seguinte, que formar equipe, primeiro te abençoa, porque você descobre o quanto que no reino de Deus você é só mais um. Isso é libertador, saber que no reino de Deus eu sou só mais um, junto com os meus irmãos. Então, eu descanso no Senhor. Eu me jogo no Senhor. É Ele que está conduzindo. É Ele que é a força da coisa. E quando eu entendo isso, eu aprendo a confiar no meu irmão, mesmo quando ele não sabe fazer, porque todo mundo aprende. Para encerrar minha fala, eu quero dizer para você o seguinte, que quando eu assumi juventude pela primeira vez, aos 17 anos, então, filho de iberista e tudo mais, Leandro sabe essa história, quando eu assumi, Bia, com 17 anos, sabe, foi assim, eu sou muito tímido, agora eu venci a timidez, né? Venci não, eu relaciono com ela está aqui do meu lado, mas eu ignoro minha timidez. Então, assim, alguém falou assim, não tinha ninguém que queria assumir a juventude da igreja, não sei se vocês conhecem esse cenário, ninguém quer assumir a juventude da igreja, porque estava aquela coisa toda. E aí alguém na assembleia falou assim, eu indico o Jean para líder da juventude. Eu era tão tímido, que eu não tive coragem de declinar do meu nome. Fiquei com vergonha de levantar. Aí, no dia seguinte, eu estava eleito presidente da juventude da igreja. Uma das coisas que o presidente de juventude tinha que fazer era dar aula na EBD. Minha mãe, educadora, no domingo, era a assembleia de 31 de dezembro, eu tomei posse. Domingo seguinte, primeiro domingo de janeiro, vou eu dar aula. Passei a semana fazendo a articulação, escrevi um livro. Eu falei, são 50 minutos de aula da EBD, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou preparar 5 horas de aula que não vai dar erro, eu vou ter o que falar lá na EBD. Aí cheguei na EBD para dar aula para a turma, com 5 minutos eu falei tudo o que estudei, todos os meus insights e respondi a pergunta de todo mundo. 5 minutos. Eu parei aquela aula, fui para o banheiro da igreja como um bom adolescente, todo mundo já frequentou o banheiro da igreja para chorar em algum momento, adolescente batista, chorei. Alguém me abraçou e falou assim, cara, sabia que tu leva jeito? Aí eu falei assim, você tá doido, cara? Você viu o que aconteceu lá dentro? Foi desesperador, tô aqui morrendo. E ele falou para mim assim, você só não foi melhor porque você falou 5 minutos sem respirar. E graças a Deus você parou. Porque se você não parasse, você morria. E aí, então, passou a me ensinar, pôs a mão no meu ombro e caminhou comigo e me ensinou sobre como fazer a coisa. Então, eu entendi que montar time para poder dividir a carga não tem a ver com montar seleção.
com aqueles que a gente acha que são os bons, os tops, que são os populares. Montar time, equipe, para dividir a carga, é com gente que quer servir junto e abraçar a causa da juventude. Pastor Edson, aí entra a questão do discipulado. O líder está preparando o seu substituto já? O que nós ouvimos do Jean e também da Bia a respeito do cansaço, a respeito de não ser o salvador da pátria, é o que nós temos percebido. E às vezes isso se dá por causa do sucesso anterior. Sim, eu encontro o Moisés sendo um líder que a boa mão do Senhor conduz ele por todo o deserto, ele consegue tirar um povo que estava há mais de 400 anos no Egito, e Deus o usa de uma forma tremenda, e ele vai seguindo o caminho. Mas enquanto ninguém aparece para dizer a Moisés que ele vai se cansar, ele continua. Mas em dado momento, um homem, seu sogro, que precisa ter coragem para se aproximar de um líder, se bem que essa nova juventude que está surgindo tem sido mais fácil esse contato. Mas a gente percebe em alguns momentos em que, por este sucesso anterior dessa poderosa mão de Deus soberana agir em favor desse líder, ele ainda se percebe como o que faz o lançamento, bate o corner e corre para cabecear. Mas quando a gente olha na Bíblia, em Êxodo, no capítulo 18, no verso 15, então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Ou seja, o Moisés está dizendo assim, eu estou fazendo isso tudo porque o povo só caminha na minha direção. Ou seja, de certa forma, o Moisés está dando uma palavra boa, ou tentando se justificar diante do trabalho que ele estava tendo no deserto. Mas foi preciso ele ter um coração de servo para ouvir a orientação do seu sogro, porque o sogro, no verso 17, disse assim, o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Ou seja, é de fundamental importância que um líder, seja a área que ele estiver atuando, reconheça que no exercício da função ele pode estar fazendo algo que não é bom. Então, olha só, Moisés, o grande líder que foi usado por Deus para arrancar o povo que estava debaixo de opressão, em dado momento, quando se encontra com o sogro no deserto, e ele, com toda a sua aptidão, com todo o seu carisma, com todo o seu amor, ele recebe uma palavra do sogro e diz: olha, isso que você está fazendo não é bom, Moisés. E aí é exatamente isso que você... a pergunta é a resposta que o sogro Jetro deu a Moisés, ou seja, ele estava fazendo tudo sozinho, mas estava cercado de líderes, estava cercado de gente boa, só bastava ele abrir os olhos, mas os instrumentos de Deus estavam todos ao seu lado. Ou seja, Deus atuou na vida de Moisés, sem sombra de dúvida. A gente nunca viu tanto milagre como aconteceu na vida de Moisés. Mas o serviço não seria bem melhor se ele tivesse se atentado para os líderes que possivelmente ele mesmo formou direta ou indiretamente ao longo de todo o trabalho que ele estava executando no Egito. Mas quando ele ouviu, ele então recebe aquela orientação de Jetro, e aí é exatamente isso que você está dizendo, e que o Jean também disse, é o discipulado. O apóstolo Paulo está na prisão
já com a sua sentença provavelmente marcada, e na segunda carta a Timóteo ele diz, Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, está lá no capítulo 2, no verso 1, e aquilo que de mim aprendeste, confia a homens, homens idôneos, para que possam também transmitir isso a outros homens. Essa é a ideia, é o discipulado, é passar o bastão. A coisa difícil é passar o bastão nesse sentido de fazer com que a coisa ocorra em grupo. Danilo, nós falamos aí em esgotamento ministerial, por mais que você eu te conheço mais, né, de perto do que os demais aqui, você tem esses 4 anos de estar à frente assim, de ministério, temporalidade do ministério, ter essa visão de que, principalmente nós, né, no caso Batista, nós temos isso, nosso mandato é de anual ou de 2 anos, tem essa questão, né? Então tem essa questão de temporalidade, e a gente tentar criar nossas estratégias baseado, né, nesses limites, dentro dessas experiências de ministério, por mais pouca que seja, de você é um rapaz novo ainda, conflitos no ministério. Como você tem se comportado? Qual tem sido sua metodologia de lidar com os conflitos? Seja ela por causa da tradição da igreja, porque a igreja tem um regimento interno, e juventude normalmente tem essa dificuldade, né, ou então de ideias divergências, seja numa assembleia, né, de ter que votar uma coisa, a juventude quer fazer uma coisa, mas precisa passar por uma assembleia. Então, crise é toda essa questão que resulta nos conflitos relacionais. Questão de conflitos no ministério, qual é a sua visão em si, Danilo? Questão de conflitos tem uma situação interessante, porque dentro de uma igreja nós somos uma comunidade, né? Nós somos várias pessoas com visões diferentes, com realidades diferentes, com sonhos diferentes, né? E quando a gente está falando em trabalho em conjunto na igreja, principalmente com o foco que nós temos hoje aqui, que é de juventude, a gente tem realmente uma galera que sonha, que quer realizar, que tem ideais, que tem propósitos, e nem sempre, né, ou quase nem sempre essas visões elas se confrontam. Então a gente vai se deparar com pessoas com opiniões diferentes, que vão acontecer, e isso é até normal, de certa forma é até construtivo, né? Porque é na multidão de conselhos que a gente encontra o caminho certo. Mas essa situação de conflito, ela é interessante nesse sentido. Por quê? A partir do momento que as partes, né, que estão, digamos assim, em discordância, elas têm um objetivo maior, que é o foco na palavra de Deus, é o foco no evangelho, é o foco realmente em conquistar as almas perdidas, é óbvio que o direcionamento principal ali vai ser do Espírito Santo, e o grupo em conjunto vai conseguir encontrar realmente um caminho que seja adequado, né, às partes. Nas igrejas batistas, principalmente, a gente tem, você comentou da questão da assembleia, né, tem a questão do voto, toda aquela ordem, né, de opinião, então a situação democrática, né, digamos assim. Mas agora, quando o conflito ele ultrapassa o propósito, que é o conquistar a alma e a conquistar as almas, né, e a gente começa a notar questões de ego e de a minha opinião é que tem que valer, ou de, poxa, esse é o sonho, eu acho que estou certo, vou seguir nessa direção, é a partir desse momento que os conflitos começam a se tornar prejudiciais. Então, nós estamos falando aqui como líderes, né, para líderes e para a juventude como um todo, é importante a gente observar esses detalhes, de qual é o propósito, né, qual é a real intenção dos corações daquelas pessoas que estão ali para realizar a obra. Porque, como foi falado, né, já hoje, nessa noite, nós somos pessoas limitadas, nós precisamos depender do auxílio de Deus, da direção dele para realizar a nossa obra. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado nos apoiando para trabalhar, porque nós não conseguimos fazer essa obra sozinhos, nós precisamos focar em Deus, no caminho que nós precisamos seguir. Então, conflitos vão acontecer e, de fato, precisam acontecer, né, para que
eu posso entender que a minha opinião ela não é absoluta. Eu preciso ouvir o outro. De repente, aquela pessoa, né, como foi dito, que não é aquele popstar, aquela estrela que está sempre, né, de frente dos trabalhos, mas tem aquela pessoa que tem uma visão diferente da minha e que vai me esclarecer e onde eu vou poder crescer. Então, em liderança de juventude, é fundamental a gente saber ouvir as pessoas, a gente saber entender os lados, né, entender as opiniões e sentir qual é a intenção do coração. Se o propósito da opinião ou do trabalho, né, que está divergindo, se o propósito realmente é o alcance das almas, se o propósito é realmente a pregação do evangelho. Porque a partir do momento que esse foco ele está acima, né, das nossas opiniões, a gente consegue lidar com os conflitos. Uma hora eu vou estar certo, outra hora eu vou estar errado, e é fundamental a gente saber administrar isso e admitir isso. Agora, obviamente, todos nós somos humanos, somos fracos, somos limitados. Como que a gente vai conseguir alcançar isso? É joelho no chão, realmente, é oração e colocando Deus à frente, né, das decisões. Pastor Jean, nesses seus 19 anos à frente, né, de liderança, me diz aí, você pode compartilhar um conflito com o qual o irmão passou e que foi algo realmente que provou a sua fé, que provou a sua questão, que te moldou? Porque o que mais nos molda são conflitos, né? Vou contar uma história, mas antes eu só queria dizer o seguinte, tem muita coisa que a gente perde tempo por falta de alinhamento com uma visão e com um cheque sobre para onde a gente está indo. Porque quando a gente define juntos para onde está indo antes de começar a caminhar, isso ajuda demais. Ajuda demais. A gente fica dando volta no deserto porque está querendo ir para o lugar que não deveria. Então, assim, preciso sempre a gente saber o que fazer, para onde estamos indo, qual é a direção, porque senão a gente perde tempo com coisa que é pequena. Porque quando a gente tem uma visão, um objetivo, uma missão, a gente só define como vai ser feito. A gente não vai definir mais o que vai ser feito. E normalmente o problema sempre está no que vai ser feito. Tem um objetivo, tem um norte, uma missão, vamos caminhar para lá. Eu lembro que, assim, coisa simples, pastoreava uma juventude, estava recém começando o trabalho, então a turma nem me conhecia muito, eu tinha chegado numa igreja para poder pastorear, e eu comecei ali antes de fazer qualquer evento, o trabalho de acompanhamento, de discipulado, de visitação, de mobilização, planejamento, aquela coisa toda que a gente faz quando chega, dá aquele gás na turma e tudo mais. E aí fomos fazer nossa primeira celebração. E aí a turma começou a mobilizar o espaço, vamos arrumar o cenário aqui, vai ficar bonito, tudo mais. E aí uma jovem, assim, já estava na igreja há uns 58 anos que ela já estava na igreja, e ela disse assim, não, aqui funciona assim, a gente sempre recebe o mesmo grupo para poder participar do culto jovem. Não vem muita gente, não. Sábado à noite o pessoal daqui não gosta de culto, não. Eu falei, então, mas vamos ter fé hoje? Vamos colocar quantas cadeiras que você sugeriu? Ela disse um número lá, eu falei, vamos colocar 4 vezes mais disso que você está falando. Ela, não, pastor, estou te falando, aqui não dá certo, o pessoal aqui não vem no sábado. Eu sei o que... A gente gosta de ouvir esse negócio, né? Eu sei o que eu estou falando para você, porque eu estou aqui há muito tempo. Então, assim, síndrome de Gabriela. E aí, rapaz, aquilo me deu uma chateação. Eu falei, gente, poucas vezes eu me posicionei assim, né? Falei, gente, pode catar essas cadeiras tudo aqui e bota aqui que vai dar certo. E aí eu fiquei, gente, naquela situação, falei, se o povo não vier, mas eu vou passar primeiro encontro com a juventude, eu vou passar a vergonha danada, que é só assinar o negócio e ir embora. Vamos embora, dar tchau para a turma e tudo mais. E aí a turma começou a chegar, quando deu 10 minutos antes de começar a celebração, a gente teve que sair pela igreja correndo para catar mais cadeira, a moda antiga, bota no corredor e tudo mais. Eu falei, glória a Deus, aquela coisa assim que alivia o coração, se agradece porque os anjos mandaram, né? Eu penso que, como
Me perdoa, fugiu agora o nome do jovem aqui. Danilo. Danilo. Nunca mais esqueço, Danilo, pode ter certeza. Pode encontrar na barca, pode encontrar no aeroporto, eu vou saber seu nome. Nunca mais esqueço. Como diz o Danilo, sempre vai haver conflitos. O que não pode haver conflito é porque a gente não entende o que a gente está fazendo, é porque a gente não sabe para onde está indo, é porque a gente não compreende a dimensão do trabalho. Por conta de prática, acontece. Bota o pallet aqui, não bota pallet. Isso é coisa que pode acontecer. Isso é coisa normal. Agora, se a gente está brigando porque um quer ir para a esquerda, o outro quer ir para a direita, está faltando treinamento, formação, alinhamento, conversa, oração, a gente definir estratégia. Isso aí é conflito que não pode haver. Sobre coisas do dia a dia, sou humano e nada do que é humano a mim é estranho, disse o Sêneca. Então, faz parte. Bia, ser filha de pastor exige mais ou facilita mais o seu trabalho na condução da juventude? Tem esse parâmetro? Tem essa questão? Olha, eu acho... não sei, né? Num sentido geral eu não posso falar, mas eu acho que no meu no sentido do que eu vejo, né? Eu acho que é responsabilidade, acho que não por conta de ser filho de pastor, mas eu acho que é por conta da cobrança que a gente mesmo coloca, né? E de ver o que o Senhor tem derramado, enfim, de ver o que o Senhor tem direcionado e também tentar corresponder a isso, sabe? De tentar acertar ao máximo. E aí, aos olhos do pastor e aos olhos do pai, eu acho que principalmente o que fica mais para mim é o olhar do meu pai, né? Mais até do que da figura do pastor. Porque se mistura, né? Mas, enfim, no sentido geral da minha vida em relação ao meu pai. E de como ele tem visto isso, de como se eu tenho seguido e esse caminho que ele tem apontado também. Mas eu não acho difícil, Ô, Bia, se acertou, é filha do pastor, tá? Se errou, puxa vida, filha do pastor, não? Danilo também passa por isso, porque é filho do pastor Altair lá da Igreja Batizada em Canaã. Se acertou, é o filho do pastor, né? Exatamente. É mais que obrigação. Mas se errou, o filho do pastor, meu Deus. Como é que pode? Galera, realmente é um vasto assunto, é um assunto que tem vastidão de temas, infelizmente, a brevidade do nosso tempo fez com que eu pudesse ponderar, né, as exposições, né, o compartilhamento. Se for conversar com o Mano Jean sobre Ministério de Juventude, o Mano Edson, rapaz, é assunto para meses aqui. Mas, infelizmente, a brevidade não permite a gente nos alongar muito. Mas, só para sintetizar aqui essa questão de o líder estar preocupado, sim, estar preocupado com a questão de esgotamento ministerial, saber quando pedir ajuda. E eu pergunto ao pastor Edson, é mais fácil pedir ajuda ou pedir desculpas, Edson? O líder, tendo essa visão de liderança, é mais fácil pedir ajuda ou é mais difícil pedir ajuda ou pedir desculpas? Na sua, eu coloco você como você, para você, o que é mais fácil? Pedir ajuda ou pedir desculpa? Bem, eu prefiro pedir ajuda, porque é melhor curar do que remediar, dizia a Dona Lourdinha lá no Complexo do Alemão. Não sei se você conhece, que já está mais próxima agora, ali da Grota, do Morro do Alemão. Então, a Dona Lourdinha me ensinou isso. E às vezes, o Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? E às vezes a gente levanta um altar para as nossas iniciativas, para as nossas decisões, e a gente é tomado por um orgulho, e aí a coisa não anda. E aí a gente, às vezes, entra em conflito por não saber pedir ajuda, por não reconhecer que nós temos também na igreja outras pessoas com competências que nós não temos.
E essa é a questão que a gente precisa entender quando a gente abre as Escrituras em Efésios, no capítulo 4, a palavra de Deus diz que ele subiu, levou o cativo e derramou dons sobre os homens. Ou seja, o Senhor Deus, ele deu presentes à igreja, que são aqueles dons ministeriais, o apóstolo, o profeta, o mestre, o pastor e o evangelista. Então, são presentes que Deus deu à igreja. Mas o texto vai dizer que ele também deu presentes a toda a igreja. Então, esses 5 ministérios são presentes que Deus dá à sua noiva. Os 5 ministérios, né? No caso, não vamos entrar no mérito da questão dos profetas, dos apóstolos, né? Dizem que apóstolo bom é apóstolo morto, né? Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas os apóstolos, como aqueles que foram levantados por Deus para doutrinar a questão dos profetas também, de preparar todo esse caminho, mas Deus derramou outros dons à igreja. E a gente precisa entender que a Bia, na sua atividade, o outro irmão, o João, eles são autoridades constituídas por Deus naquele trabalho específico que o Senhor deu a eles. E às vezes a gente não consegue compreender isso. E aí dá o conflito. E eu quero voltar nessa parada do conflito, Leandro, que é uma coisa séria, que é as nossas igrejas, e aí eu vou falar das nossas igrejas batistas, nós pecamos muito nessa questão do conflito em não saber resolver isso. E às vezes a gente esquece aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, e disciplina é uma coisa que existe na palavra de Deus. E lá está escrito em Mateus 18, do 15 ao 20, o Senhor já prevendo, porque somos humanos, e se somos humanos há conflito, o Senhor já se antecipou àqueles irmãos que seriam os primeiros líderes da igreja, dizendo: se alguém pecar, ou seja, o Senhor Jesus já percebia, onisciente que ele era, que conflitos iam acontecer. E aí há um modo de se tratar o conflito, um modo bíblico. A questão é que a gente não quer encarar. A questão é que a gente não quer fazer da forma como Jesus fez. Vai até o seu irmão. Mas vai como? Para detonar? Vai como? Para derrubar, expor? Não, vai para ganhar ele. Vai para levar o evangelho ao coração dele. O apóstolo Paulo ainda vai dissecar essa doutrina de resolver o conflito, o pecado de um irmão, de uma forma assim espetacular. Não sei se vocês já viveram a experiência de estar na estrada e perceber aquele acidente quando vem os paramédicos, a forma como eles colocam aquela pessoa que está acidentada na estrada. Vocês percebem que eles têm lá a maca, tem o colete cervical, tem todo um cuidado. Lá em Gálatas, o verbo que o apóstolo Paulo usa, em Gálatas, no capítulo 6, no verso 1, é catartizo, quando ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, esse verbo que o apóstolo Paulo está usando, ou seja, o paramédico, quando vai pegar aquele cidadão que foi acidentado, por que todo cuidado? Porque se manusear aquele corpo, se pegar aquele corpo sem o cuidado necessário, o que pode acontecer? Você pode aleijar o cidadão, você pode acabar com a vida dele. Daí esse corrigir com brandura, daí os bombeiros, os médicos, ter todo o cuidado, mas há o enfrentamento. A questão é que a gente procura, o cidadão teve um entrave com a Bia, o Danilo, ele vai no Jean.
Ele não vai na Bia. A Bíblia diz, ó, vai até teu irmão, mas vai com brandura, porque pode acontecer com você. E a igreja não trata isso com amor, não trata isso com graça. E muitas vezes o camarada não gosta do Jean, e aí vem uma pessoa contar uma coisa, no mínimo tinha que ter 2 testemunhas, aquela pessoa já escuta, e aí o pecado da maledicência entra na igreja e o conflito ocorre e a igreja está contaminada e doente, porque não corrigiu com brandura, não tratou o conflito com amor, mas expôs. Então, irmãos, isso tem destruído muitas igrejas e ministérios. Beleza. Aí entra realmente o trabalho do líder, trabalho do pastor para fazer essa, né, total, e o trabalho do cristão em si, né? Ter essa visão bíblica da reconciliação, do amor ao próximo, né, e dos acertos. Galera, como eu disse, realmente não tem como a gente, essa conversa, se a gente pudesse, a gente ia atravessar a noite aqui. A gente está partindo já para os finais, mas eu quero deixar bem pontuados essa importância do líder se preocupar sim com o esgotamento ministerial, o líder se preocupar com o discipulado no ministério, o líder se preocupar sim com a resolução dos conflitos, mas eu também deixei um desafio para vocês, elaborar uma pergunta para que vocês pudessem fazer para outro líder. Vocês conseguiram fazer esse trabalho de casa? Vamos lá. Começando com a Bia. Começando sempre com a Bia. Bia vai fazer para o Danilo. Danilo vai fazer para o pastor Edson. O pastor Edson vai fazer para o pastor Jean. E o pastor Jean vai fazer para a Bia. Beleza, Bia? Começando com você. Beleza. Eu queria... A pergunta que eu tinha anotado era para entender, enquanto juventude, enquanto igreja, o que vocês têm ouvido de Deus para esse tempo, um direcionamento de Deus. Danilo, é para você. Boa, muito boa mesmo. Especialmente nesse período, né, de pandemia que a gente passou por um afastamento social muito grande e aos poucos a gente está regressando, né, podendo se encontrar, estar um pouco mais próximos, embora todas as restrições que nós temos. Deus tem falado muito ao coração, eu tenho até dividido isso bastante com a juventude, dividido isso com a igreja, que é a questão da maturidade espiritual, que é realmente aquele relacionamento com Deus individual, eu e Deus, o jovem e Deus. Por quê? Porque a gente estava acostumado realmente a estar nessa rotina, né, de atividades, domingo, quarta-feira, sábados, congressos, e nisso os jovens estavam sempre envolvidos com alguma atividade. Mas a partir do momento que chegou esse afastamento, as pessoas tiveram que estar sozinhas em casa, né, ou com suas famílias, os jovens tiveram que estar realmente sozinhos em casa com Deus. Aquela questão de entra no seu quarto e fala com Deus, então muitos jovens estavam nesse momento. E eu pude notar que muitos jovens tiveram essa dificuldade de manter, né, a mesma chama que se mantinha nas atividades dentro da igreja, agora os jovens precisavam manter essa chama dentro de casa. Então, Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, sobre a maturidade espiritual. O quanto que a gente consegue, né, levar aos jovens, dar a eles toda essa condição de individualmente conseguir ter um relacionamento íntimo com Deus, em oração, em leitura da palavra, realmente, para que não haja muito essa dependência das atividades que existem na igreja. É óbvio que nós temos que fazer atividades, temos que ir às ruas, temos que pregar o evangelho, mas é fundamental essa raiz, essa estrutura básica que o jovem precisa ter de relacionamento com Deus para seguir, né, a sua vida. Até faz parte do discipulado, né, que foi falado aqui. A gente não pode se contentar apenas em dar frente e falar, olha, é preciso fazer isso. Mas é importante estar do lado e orientando como que se chega, né, nesse objetivo. Então, leitura da Bíblia, oração, relacionamento individual com Deus é fundamental para manter a gente, tanto nas atividades, no dia a dia, na pregação, quanto no nosso particular com Deus, para o nosso próprio crescimento. Isso eu acho que é muito importante. Amém. Danilo, a sua pergunta para o pastor Edson. Vamos lá, pastor Edson. Temos aqui
eu fiz duas perguntas, né? Eu vou escolher uma delas aqui. Como conquistar, né, essa nova geração de jovens, né, que está surgindo, que está se convertendo, que está crescendo na igreja, sem comprometer o evangelho genuíno, né? Sem realizar nenhuma alteração, mudança para apenas agradar, né, essa nova geração de jovens que está surgindo. Eu creio que uma das melhores formas é seguir o conselho paulino, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu creio que se a gente focar na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, observar a forma como ele viveu, como ele andou e como ele se relacionou, eu acredito que a gente pode influenciar, porque é a nossa vocação, ser o rosto de Cristo para essa rapaziada que está muitas vezes sem direção. Então é focar no Cristo, é focar no Evangelho, porque as técnicas, as ferramentas são muitas, mas nós não podemos, sob hipótese alguma, Danilo, abdicar do Cristo apresentado nos evangelhos. Se a gente perder ele de vista, a gente vai ser encantador de plateia, nós vamos conseguir até muita adesão, mas pouquíssimas conversões. Então o apóstolo Paulo, para o seu tempo, diante de uma comunidade em que a filosofia atraía muitas pessoas, os discursos eram discursos de pessoas capacitadas, o apóstolo Paulo foca no Cristo. E quando ele foca no Cristo, ele consegue formar gente que ganha gente e que influencia a sua geração. Então, eu acho que esse é o melhor caminho. As ferramentas estão aí para a gente usar, as estratégias eu aceito, elas são bem-vindas. Lá na minha igreja tem tambor, apaga a luz, outro põe o gelo seco, não tenho nenhuma dificuldade com isso, desde que o Cristo seja a nossa figura central, a nossa mensagem central e aquele que nós apontamos. O líder não pode apontar para ele. O líder deve seguir a Cristo e levar pessoas a ter essa experiência, ou seja, facilitar, esse é o nosso papel, facilitar o encontro divino humano. E de que forma a gente facilita esse encontro? Cristo é o caminho. Amém. Pastor Edson, sua pergunta para o pastor Jean. Ô, Senhor. Então, manda aquela bem complicada, bem complicada. Jean é o Papa, né? Entre nós, né? Jean é o camarada aí que é o nosso apóstolo. Rapaz, então ele tem que... Tem misericórdia de mim, Senhor. Jean, Me cobre com o teu gente sangue. boa. Jean é gente boa, ele só não chama a galera de Niterói para pregar na igreja dele, mas tá tranquilo. É igual o pastor Robertano. Olha aí, gente. Já tá na fila para 70. Mas, Jean, a minha pergunta, na verdade, vem com essa resposta minha. Você que é um camarada que está há mais tempo e que eu quero exaltar o Senhor por sua vida, o tempo que você esteve aqui com a gente. 2 vezes foi uma bênção na nossa igreja, e o que foi interessante e no contato que o Jean teve com a gente no curso é que nós tínhamos uma geração à nossa frente, e essa geração deu bom testemunho de você, Jean. Então não foi só uma linguagem em que o Jean alcançou a juventude da nossa igreja, mas os irmãos ali da década de 60 e de 50 que estavam presentes saíram dali abençoados pela palavra do Jean. Então, Jean, eu gostaria que você
porque tem um cabedal de conhecimento maior do que o meu, até para me ajudar. De que forma, então, a gente pode facilitar entre as juventudes, os jovens, a nossa geração, essa rapaziada, esse encontro do divino humano? E eu quero usar a mesma pergunta do Danilo. De que forma a gente aproxima mais essa galera com o divino sem perder a essência do evangelho, já que há uma tentação, porque nós estamos diante de uma sociedade consumista, de uma sociedade que é marcada pelo sentimento, pelo prazer e pelo imediatismo. Então, como é que a gente, enquanto líderes de juventude, juventude esta que tem um potencial, que tem uma capacidade, que todas as funções do seu organismo estão em pleno vapor, de que forma a gente trabalha com essa galera, aproximando do divino, aproveitando essa potencialidade que eles têm, mas sem perder a essência do evangelho? Eita, nós. Pastor Edson, meu amigo também, meu irmão, alegria sempre, um privilégio sempre estar com o pastor Edson lá na PIB de Itaipu, trabalho de referência. Eu acredito, e eu tenho defendido isso hoje, eu estou num processo de plantação de igreja, e a gente começou uma igreja há 8 meses do zero mesmo, aqui nesse lugarzinho onde eu estou sentado, eu e minha esposa oramos e entendemos de Deus que era o tempo de uma plantação, uma igreja família para esse tempo, uma plataforma de recomeços é a Igreja Batista local. E nós tomamos uma decisão, algumas decisões, né? Mas eu quero compartilhar com vocês aqui pelo menos duas que eu acho que aponta esse caminho aí. Hoje, depois de 8 meses, 7, 8 meses de plantação, nós então ficamos 5 na pandemia e 2 presencial. Olha que desafio. Nós estamos chegando a 80 pessoas. Não veio nenhum grupo de uma igreja para apoiar. Nós não tínhamos uma cadeira quando começamos, nós não tínhamos um espaço, tínhamos disposição para servir. Nós tomamos 2 decisões. Primeiro, nossa igreja o primeiro ministério base da nossa igreja a ser plantado foi o ministério de ensino. Eu vi uma live outro dia de um pastor famoso dizendo assim, toda igreja tem que começar pela música, porque se você tiver a música, ela atrai o jovem. É a realidade do nosso tempo. Ministérios baseados no entretenimento. A gente está para o entretenimento. O Zygmunt Bauman, no livro dele Mal-Estar da Pós-Modernidade, ele tem um capítulo chamado Religião Pós-Moderna. O Zygmunt Bauman não é cristão, não. Ele é um sociólogo, já falecido. Ele tem um capítulo chamado Religião Pós-Moderna. Ele diz assim, essa geração está para a religião como a geração de outrora esteve para o Woodstock, atrás das experiências que a religião lhes pode promover. Então, perceba, o John Burke, naquele livro Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, ele diz assim, essa geração de 30 anos para baixo não responde aos paradigmas da fé como a geração de 30 anos para cima respondeu. Quando os seus pais, quando eles reproduziam, nós de 30 para cima, reproduzíamos a fé dos nossos pais porque a fé deles nos foi imposta. E aí nós simplesmente seguíamos depois que a gente descobria se tinha ou não experiência com Jesus. Perceba, então, o que está acontecendo aqui. Eu disse para você, nós plantamos a igreja baseada no ensino, na palavra. E aí eu já tenho defendido há alguns anos, que ou a gente rompe com um modelo de entretenimento. E eu não estou falando mal de música. Amo música. Nossa igreja hoje, graças a Deus, já tem um ministério de louvor top. Galera
boa de Deus. Estou falando mal de música, não. Não estou falando mal de luz. Sempre usei luz. Eu não uso cantor famoso. Então, assim, cantor famoso está repreendido em nome de Jesus. Não tem nada contra cantor famoso, mas está repreendido em nome de Jesus. Isso aí eu não uso. Uso louvor, música boa da igreja. Não estou falando mal de luz, porque a gente usa luz enquanto tiver. Aqui em casa, para poder fazer o culto da igreja na live, eu boto ring light, spot de luz, a luz da mesa, sabe? Essas luzes da mesa, boto na minha cabeça. O que eu tiver de luz, eu uso. Amo cenário, sempre. Eu nunca gosto de fazer nada com parede branca. Amo cenário. A gente faz o melhor cenário. Mas a base precisa estar na palavra. Porque ou a gente rompe com o modelo... Leandro, eu sei que você está querendo me interromper, mas me dá um tempinho. A pergunta do homem foi cabulosa. Então, me dá um tempinho aí para eu poder resolver essa questão aqui. Então, dá mais uns 2 minutinhos, pelo menos. Que o Leandro já começou a apontar o dedinho para cima, eu sabia que ele ia intervir. Eu já pedi aqui, ó. Eu me antecipei. Então, ou a gente assume um modelo baseado no ensino, e aí você vai ter que pagar preço. Vai ter que pagar preço de ter sala vazia. Você vai ter que pagar preço de ter evento esvaziado. Por quê? A gente assumiu o modelo que é o seguinte: se o encontro da juventude teve muita gente, foi uma bênção. Se o encontro da juventude teve pouca gente, o céu desceu. Primeira pergunta que as pessoas fazem, sabe qual é? Como é que foi lá ontem? Quando ela te pergunta como é que foi lá ontem, ela está perguntando o que para você? Se Deus falou? Se o Espírito agiu? Se teve vida transformada? Não, está perguntando quantas pessoas estiveram lá ontem. Aí você fala assim, puxa vida, tinha umas 10 pessoas. Aí a turma fala, caramba, a juventude está meio quebrada, né? Mas se você fala, teve 500 pessoas, rapaz... Os caras podem ter pichado o banheiro da igreja. Foi uma bênção. Depois de... Então a gente assumiu esse modelo e a gente precisa rever. Porque eu acredito, se a gente basear os nossos ministérios do ensino na palavra, há de acontecer um grande avivamento nas juventudes das nossas igrejas. Amém. Vai haver crescimento. Vai haver crescimento. Acredita nisso. Vai haver despertamento, porque você vai estar lidando com crente, com servo, porque toda vez que eu leio a palavra me constrange, ela me mostra o quanto que eu sou pecador. Eu falo, misericórdia, Senhor. Como que o Senhor está me revelando isso sobre mim mesmo? E aí, a minha única opção é aquela que Davi tomou diante de Natã, se jogar no chão, se cobrir de saco, se cobrir de cinza, e dizer, Senhor, cria em mim um outro coração, um que seja puro, um que seja reto, e aí restitui-me, Senhor, a alegria da salvação. Então, Edson, pastorzão, eu penso que o caminho é esse. O caminho é esse. Vamos fazer evento? Vamos fazer encontro? Vamos comer churrasco? Vamos. Mas a base, o norte, a orientação é a palavra. É isso aí, pastorzão. Agora para a Bia. Pastor Jean faz aquela pergunta mesmo hermeneuticamente, teológica, de criação. Pode fazer que a Bia responde. Depois dessa aí do Edson, tá fácil. Eu vou fazer uma pergunta simples. Você pode citar para mim 25 versículos bíblicos em inglês? Olha. Aí ela fala, posso, eu posso vergonha. Mas não é isso não. Não é isso não. Deixa eu te falar, Bia. Bia, você como líder de juventude, como pessoa influente na sua realidade, da sua igreja, você já entendeu e já disse para a sua liderança da igreja que a igreja nunca mais vai voltar para o presencial depois dessa pandemia? E que a igreja nunca mais vai voltar para o presencial, porque agora o novo normal impõe à igreja um modelo virtual presencial, que toda essa grade online que a gente está desenvolvendo e que é uma estratégia de Deus para a conexão de pessoas, ela precisa ser preservada.
e as igrejas precisam estar atentas a isso, porque é possível que as gerações anteriores lutem com a grade virtual como algum tempo atrás lutaram com a bateria, com o teclado, com a guitarra elétrica. Então, a minha pergunta é se você já conseguiu enxergar que a igreja nunca mais volta para o presencial e se você já entendeu, se você já começou a liderar para cima. Um outro Burke, que é o Hans, ele diz, lidere para cima. A gente que é líder, enquanto líder de jovens, precisa liderar quem está para cima. No seu caso, você está numa posição estratégica. Deus te colocou num lugar do coração de quem você precisa liderar para cima. Então, eu digo a você, mas provoco a todo mundo que está aqui na live. A igreja nunca mais vai voltar para o presencial. O novo modelo é virtual presencial. Você já disse isso para a sua liderança? Olha, eu vou falar que aqui o pessoal é bem tecnológico, hein? Então acho que a gente já estava um tempo nessa coisa de pensando como mobilizar as redes e como mobilizar nesse sentido. Eu acho que a gente já entendeu, acho que todo mundo está entendendo isso, né? De que não tem como a gente se abster dessa parte, né? E aí, como juventude, eu sempre penso isso, e a gente aqui na igreja tem conversado bastante, inclusive com os jovens, numa frase que um pastor, enfim, conhecido disse uma vez, falando que o que me fez chegar até aqui não é suficiente para me fazer chegar até onde eu preciso ir, em Deus, né? Então, eu acho que isso resume bem. Tudo que a gente... Desculpa te interromper, ele completa a frase dizendo, exponha-se ao desconhecido. Pais, né? Eu vi de outro pastor também, mas enfim, de como a gente precisa alcançar novas coisas, né? E aí, como juventude e quanto Juba, é uma coisa que eu também falei lá, até que agora eu estou como secretária, uma das secretárias da Juba aqui, né? E é uma coisa que a gente conversou também, de como a gente precisa mobilizar a juventude desse tempo, e aí pensando na nossa igreja também, a alcançar novas coisas em Deus, né? E aí eu acho que o que o pastor estava falando antes representa bem isso, de uma juventude bem firmada. Tudo que a gente viveu, e aí eu falo de Juba por ouvir, por, enfim, presenciar e ver tudo que a Juba já passou na sua história, não é suficiente para levar a gente aonde a gente precisa ir. A gente precisa se reinventar, a gente precisa escrever novas coisas, a gente precisa alcançar novas coisas, porque o jovem desse tempo é muito diferente do jovem, sei lá, da juventude anterior, das outras juventudes. As expectativas do jovem de hoje são diferentes. O que a gente acessa hoje na mídia, até enquanto igreja, é muito diferente. O quanto a gente precisa firmar, e enquanto juventude, ser firmada na palavra, né? E alcançar nisso lugares que o Senhor tem colocado. E se é a plataforma digital, se é alcançar pessoas dessa forma. Aqui na igreja, no início do ano, a gente começou a pensar cada ano numa temática, né? Esse ano é proclamando Jesus em todo o tempo. E eu acho que isso é muito particular, ainda mais agora nesse tempo de pandemia. A gente proclama Jesus em todo o tempo, e a gente estava falando sobre serviço, sobre falar do Senhor. E ainda assim, agora, no meio da pandemia, a gente está proclamando Jesus em todo o tempo, em todo lugar, e alcançando aí novas pessoas que às vezes a gente nem esperava, em plataformas diferentes. Você vê número de visualização diferente do número que você estava acostumado a ver. E eu acho que é isso, a gente perceber e utilizar também disso que o Senhor tem colocado na nossa mão, né? E se a gente precisa discernir o tempo, e o Senhor fala isso em Mateus, enfim, sobre a gente discernir os tempos do Senhor, acho que é isso. A gente conseguir discernir em Deus também o que a gente está vivendo agora. É um tempo difícil, é um tempo complicado, mas o Senhor tem nos dado estratégias também nesse tempo, e que serão importantes para a gente continuar avançando, né? O que a gente tem produzido agora, eu acho que o Danilo falou isso, inclusive, o que a gente tem estudado agora, o que a gente tem se aprofundado no Senhor agora, é o que vai fazer a gente ir, e é o que vai, é o gerador do que a gente vai fazer pós-pandemia, né? A gente precisa mergulhar no Senhor, e os jovens mergulhados na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, para que quando saia desse contexto que a gente está agora de isolamento,
isso seja o pontapé de algo novo no Senhor, né? Seja esse direcionamento. Eu acho que é isso. Amém. Glória a Deus. Galera, Bia, qual o nome do pastor? Pastor Emerson. Igreja Batista da Praça Cruzeiro, isso. Pastor Emerson Bittencourt. Danilo, na Igreja Batista Jardim Canaã, pastor Altair Santana. Pastor Edson, na PIB de Itaipu. Pastor Marcos Tristão, é o pastor presidente da igreja. No caso, o pastor Jean tem um líder, né, de jovem, né, no caso, na Igreja Batista local, é isso? Nós temos, eu aconselho até chamá-lo aqui, depois, quando vocês quiserem conversar com alguém, o cara é bom mesmo, é o Lucas Oliveira. A gente agora, essa semana, nós temos um líder de jovens, que é o Lucas Oliveira, ele é teólogo, está indo para o concílio agora, e historiador, e essa semana nós inauguramos o trabalho com adolescentes, começamos a plantar o trabalho com adolescentes, com o pastor Fernando Ecardi, que inclusive foi presidente da Juberge, né, foi conselho da JBB, e ele está começando hoje um trabalho com adolescentes, então a gente está aí firme no trabalho com as novas gerações. Tem uma turma boa mesmo. Amém. Amém. Galera, essas igrejas, Leandro, onde fica a igreja da Bia, do Danilo? Eu sou novo aqui em Niterói, Jean. A igreja da Bia, ela está representando a Nova Betel. Fica em Rio Bonito, né? Isso, a minha igreja é Rio Bonito, isso. Praça Cruzeiro, Rio Bonito. A Betel é Silvio Jardim, Rio Bonito, Tanguá. Isso, aí é Nova Betel, né? Jubanob. Do Danilo, Jardim Canaã, fala aí, dá essa explicação, pastor Edson, aí. A localização. Fica em Rio do Ouro. Rio do Ouro, a caminho de Maricá, fica na estrada mesmo, a Avenida Amaral Peixoto, no quilômetro 10. Então, seguindo em direção a Maricá, é em Rio do Ouro. Isso. Eu moro aqui em... perfeito, um pouquinho antes aí. Bem próximo. É na entrada do Lar Batista. Na entrada do Lar Batista, exatamente. E está representando a Juba Gonçalense, Gonçalense, tá? Ô, Leandro, bom aqui é que o Edson conhece tudo da região onde eu moro e eu conheço tudo da região onde ele mora. Essa aí. Aqui, e ele conhece nada de lá. A gente, se trocar, dá certo. Verdade. Galera, eu quero agradecer de coração essa disposição de vocês aceitarem o convite, dessa questão de vocês estarem aqui nesta noite, né? E eu quero agradecer mesmo de coração. E eu faço ideia de como é ser líder de juventude, os desafios, as dificuldades. Então, por isso que eu faço muito essa questão de entrar nesses pontos tão delicados, que é a questão do esgotamento. Se preocupe com essa questão do seu limite, questão dessa temporalidade. Tenha pessoas com quem você possa te substituir, essa questão de conflitos, que Deus te oriente nessa questão de conflitos, porque realmente nós sabemos que igreja não é fácil, e trabalho de igreja não é fácil. A gente não pode camuflar essa perfeição, né, de vida eclesiástica. A gente sabe que não é essa a questão. Então, que Deus continue fortalecendo vocês, que o pastor, no caso, né, de vocês aí, possam ver vocês como pessoas que apoiam o ministério dele, e que a juventude de vocês possa ter vocês como referência. Tá bom? Oi. Deixa eu só fazer uma indicação aqui. Eu escrevi aquele texto Voz do Céu da Cidade. Eu ia apresentar agora. Pronto, então. Eu queria dizer que esse texto aí é um manual para liderança de juventude. Eu escrevi com muito carinho, justamente para quando eu fizesse a transição, que é o que eu estou fazendo agora, a transição para deixar o Ministério da Juventude, eu deixasse registrado aquilo que norteou o meu Ministério de Juventude por tanto tempo, aprendendo com outras pessoas. Hoje, você consegue baixar esse livro gratuitamente lá no site da Igreja Batista Local, igrejabatistalocal.com. Você vai baixar esse livro gratuitamente, você pode distribuir, você pode assinar seu nome e vender, falar que você escreveu, registrar, entendeu? Você pode fazer tudo porque é para o reino. Então, assim, está disponível e é mesmo uma leitura que pode ajudar a refletir sobre pontos, inclusive nesse momento de transição, de revolução digital, tem muita coisa que aponta para esse caminho aí nesse texto. Galera, nós vamos estar finalizando e eu vou ser eterno grato a vocês por essa disposição. Bia, foi um prazer conhecer você, tá bom?
Prazer mesmo, Deus Prazer. abençoe você nessa questão de compor a diretoria aí na Jubanob aí, você com a Thaís, com a sua diretoria. Mano Danilo, você e sua galera aí que eu amo, a beça, então, bom rever você, poder rever nesse sentido na internet, na conexão, mas o bom é prazer muito dar aquele grande, abraço. Prazer muito grande, muito bom. Pastor Edson, estamos juntos aqui na Juban, tá bom? Eu sempre vou contar com você, com a sua experiência aí, essa visão sua do reino. E pastor João Jean, faz aquela oração pela juventude, aquela oração pela liderança da juventude para que a gente possa finalizar esse nosso encontro, tá bom? Vamos orar, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão bom de conversa, compartilhamento. Ó Deus, esse tempo de reflexão, muito bom, ó Deus, ouvir o Leandro, ouvir a Bia, ouvir o Danilo, ouvir o pastor Edson. E, ó Deus, como a fala deles me provoca, me acrescenta, me faz pensar na minha prática, ó Deus, mesmo no meu relacionamento contigo, Senhor, como eu fico vulnerável e fragilizado diante da exposição dos irmãos. Ó Deus, mas a tua palavra diz que quando a gente está fraco, aí que a gente é forte. Então, ó Deus, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não nos deixa pensar jamais que somos líderes fortes, que somos cristãos fortes, que somos homens e mulheres fortes e poderosos e cheios de saber. Mas, ó Deus, que sempre estejamos na posição daqueles que estão fragilizados em ti, cientes de que é o Senhor que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Amém. Deus, no nome de Jesus, abençoa toda essa liderança de juventude para esse tempo. Senhor, aqueles líderes que ainda têm escama, ó Deus, aqueles líderes que ainda tentam sustentar o modelo que passou, ó Deus, preservar a forma, ó Deus, líderes que ainda ficam, ó Deus, olhando para o passado e pensando como que vão fazer novamente as coisas que já fizeram. Ó Deus, desperta esses líderes, ó Deus, para que eles possam experimentar algo novo da parte do Senhor, algo fresco para esse tempo. Ó Deus, que se levante uma geração com coragem de compreender esse tempo. Ó Deus, e busque na tua palavra a base necessária para avançar, Senhor. Faz essa turma avançar, Senhor, sem medo, sem constrangimento, ó Deus. Ó Deus, faz essa turma avançar, ó Deus, humilhados na tua presença, ó Deus, reconhecendo-se como pecadores, reconhecendo-nos como pecadores, Senhor. Não deixa, Senhor, que sejamos vaidosos, orgulhosos, cheios de nós mesmos, como se fôssemos mais em detrimento do outro. Mas, ó Deus, faz-nos lembrar quem somos todos os dias, ó Deus, para que potencialmente o teu Espírito nos use, Senhor, e nos liberte, ó Deus, daquilo que fomos para uma nova experiência contigo. Senhor, que esse encontro seja promovido sempre e alcance pessoas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, galera. Abração, tamo junto na missão do reino, tá bom? Um abraço a todos. Amém. Tchau, tchau. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Um abraço. Deus abençoe. Fique com Deus. Fui.